Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vamos trazer aqui dados de uma pesquisa que foi divulgada, olha, e surpreende a colocação que o Nicolas Ferreira aparece. Enfim, é um negócio que a gente tem que ficar muito atento, mas muito mesmo, porque nem candidato ele se colocou e já aparece liderando em todos os cenários em que ele é colocado. Então vou trazer dados para vocês dessa pesquisa, mas antes quero pedir a ajuda de quem chegou aqui e não está inscrito. Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, e o like aqui não é se vocês vão gostar da pesquisa, se vão gostar do vídeo, daquilo que eu vou falar para vocês, porque a pesquisa, acredito que muitos aqui vão lamentar, foi feita pela Futura Inteligência, em parceria com Apex Partners, divulgada com exclusividade a Exame, e mostra que Belo Horizonte tem um cenário incerto para as eleições do próximo ano. Para a pesquisa foram ouvidas 1.007 pessoas entre os dias 16 e 20 de novembro, aqui está dizendo, mas deve ser dezembro talvez, enfim, tem algum erro aqui na matéria. Mas independente, usaram a abordagem aqui CAT, que é entrevista telefônica assistida por computador, e tem uma margem de erro de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. Ela foi divulgada no dia 27 de dezembro, por isso é que eu acho que a matéria aqui errou ao colocar o mês. Mas a divulgação dela é muito recente e ela vai trazer que no cenário espontâneo, o que é o cenário espontâneo? É quando o Instituto não fala o nome de ninguém. Simplesmente, no caso aqui, ligou, e aí, vai votar em quem para prefeito de Belo Horizonte? Aí a pessoa fala quem ela quiser espontaneamente. Se essa pessoa vai ser candidata ou não é uma outra questão. Então aqui fala muito de lembrança, de memória, enfim. E quem que aparece liderando na espontânea? O Alexandre Calil, ex-prefeito, ele foi eleito em 2016, reeleito em 2020, e aí ele depois renunciou para disputar o governo do estado de Minas Gerais. O Calil aparece liderando com 8,8%. O Fuad Noman, que era o seu vice e assumiu a prefeitura, aparece com 3,7%. Bruno Engler, que disputou em 2020 e perdeu para o Calil, aparece em terceiro com 2,4%. Isso aqui é deputado estadual, bolsonarista roxo, vive puxando o saco do Bolsonaro, é aliado do Nicolas, os dois, enfim, fizeram a dobradinha lá, ele foi eleito deputado estadual e o Nicolas deputado federal. Então, Bruno Engler, 2,4%, o Nicolas Ferreira com 1,8%, Duda Salabert, ex-vereadora, atual deputada federal, que é do PDT, 1,8%. Rogério Correia, que é deputado federal do PT, aparece com 1%. Ninguém branco e nulo, 4,4%. Outros, somados, 5,1%. E o número de indecisos que não responderam, não souberam responder, 70,8%. Bom, o Calil, né, afirma que não vai disputar. Para mim, ele cometeu um erro grave em 2022, ao renunciar à prefeitura para disputar o governo de Minas. Ele achou que com o apoio do Lula o elegeria. Foi um erro gravíssimo. Por quê? Porque todo governador, esqueçam se a gente gosta ou não, todo governador que disputa uma reeleição é favoritíssimo para vencer. Prefeito também, presidente também. Tanto é que Bolsonaro foi tão ruim, foi o primeiro presidente não reeleito desde que temos aí a possibilidade de reeleição no Brasil. E aí, o que eu acho que era o melhor movimento para o Calil? É claro que depois que passa, fica mais fácil a gente avaliar, né? Era continuar prefeito, né? Terminar o seu mandato em 2024, aí não podia, obviamente, tentar o terceiro, mas aí ele sairia, percorreria o estado, costurando seus apoios, para disputar o governo em 2026, quando o Zema vai estar aí no fim do seu segundo mandato, não pode se candidatar de novo. Em Minas Gerais, eu sou de Minas, sou de Berlândia, nós temos aqui uma carência de lideranças gigantesca. Para ver, o Zema foi eleito, porque o povo em 2018 não queria nem PT nem PSDB. O PT que governava naquele momento o estado com o Pimentel, o Anastasia, que era do PSDB, que já tinha governado antes, enfim, os dois tiveram problemas seríssimos no estado, o povo não queria, aí elegeu o Zema, que continua fazendo muito mal ao estado. Foi reeleito por quê? Porque simplesmente conseguiu passar a ideia para a população de que corrigiu as contas públicas, que é uma fraude, uma mentira. O Zema piorou as contas públicas em Minas, ele pegou um desastre, é bem da verdade, mas ele piorou o que já era ruim. Isso é só pesquisar, são números. Pegou o estado com 110 bi de dívidas e está com 160 bilhões. Então, assim, ela aumentou 50% na mão do Zema. Negócio assim, não dá para elogiar isso, mas em 2022
conseguiram esconder essa informação, maquiá-la, e agora tá aí a popularidade do Zema caindo bastante por aqui. Mas voltando ao Calil, se ele tivesse então, né, continuado prefeito, feito um bom mandato ali, segundo mandato, como fez um bom primeiro mandato, certamente chegaria em 2026 muito mais forte. Não sei como é que ele vai chegar lá e se ele vai, inclusive, querer continuar na política, já que a prefeitura ele diz que não vai disputar mais. E na pesquisa estimulada, aí nós temos aqui 6 cenários. Vejam só. O Nicolas Ferreira só não lidera o que ele não tá, que também não teria como, né? Cenário 1, sem Nicolas. Primeiro lugar, Carlos Viana, que é senador, foi candidato ao governo pelo Bolsonaro, mas depois deu uma rompida ali. Carlos Viana então lidera com 20,2%. Bruno Engler, que é o bolsonarista roxo, 12,3%. Duda Salabert, 11,7%. Estão aqui tecnicamente empatados. Rogério Correia, do PT, aparece em quarto com 8,5%. Fuad Noman, que é o atual prefeito, vejam só, 5,6%. Será que vai disputar? Né? Com esse percentual aqui, olha, popularidade baixíssima. Gabriel Azevedo, 2,4%. Paulo Brant, 2,3%. Bela Gonçalves, que é do PSOL, 1,4%. Newton Cardoso Júnior, 0,9%. Ninguém Branco Nulo, 16,1%. Indecisos não souberam aqui, 18,6%. Agora vejam só o cenário que o Nicolas aparece. Ele lidera, então, no cenário 2 com 27,8%. Parênteses, o Nicolas nem diz que vai ser candidato. Ele já disse assim, quem vai ser o candidato deles lá é o Bruno Engler. E aí, é claro que vai ter transferência de votos. Ele vai, enfim, indicar aqui e deve ajudar bastante. Não sei se é o suficiente, nunca existe transferência de 100%, mas olha, o Nicolas Ferreira vai abraçar a candidatura do Bruno Engler com força total. Então, o Nicolas aparece com 27,8%, que é preocupante para o povo de BH. E claro, né, enfim, se ele fosse candidato, tem grandes chances de vencer. E aí isso, ele sendo eleito, né, vamos isolar aqui na Madeira, em 2024, poderia ser reeleito em 2028, em 2032, vir para governador, tem que ver a idade certinho, acho que teria idade suficiente. Olha, é um caminho assim, que se, né, não for combatido nas ideias, e alguns ataques que fazem ao Nicolas até o fortalecem. Vamos lembrar do Bolsonaro. Né? Uma coisa é eu e vocês aqui acharem que o Bolsonaro fala é um absurdo, mas se não fizer, digamos assim, o confronto da forma correta, você acaba fortalecendo aquele que, né, você acha que está sendo trucidado nas redes sociais, e o Nicolas tem crescido. Não é uma questão que eu gostaria que acontecesse, não. Eu estou aqui desmascarando, enfim, desmentindo ele, mas a forma como alguns, inclusive políticos, tratam o Nicolas, o fortalecem. Tá aqui, 27,8%. Carlos Viana com 14,7%. Duda Salabert com 13%. Rogério Correia, 9,2%. Fuad Noman, 4,5%. E outros aqui, né, 3% e menos. Então não vou nem falar o nome deles. Cenário 3. Aí de novo o Nicolas não tá. Carlos Viana, 24,3%. Duda Salabert, 15,6%. Bruno Engler, 14,7%. Aqui colocaram um Bruno, né, no lugar do Nicolas. Rogério Correia, 12,1%. E o atual prefeito, 6,6%. Então, um cenário sem o Nicolas e mais reduzido. Carlos Viana desponta aqui também. Agora o cenário 4, com o Nicolas de novo. Veja, e sem o Bruno Engler. Vejam só, Nicolas, 32,1%. Carlos Viana, 20%. Duda Salabert, 14,9%. Rogério Correia, 10,2%. Fuad Noman, 5,8%. Cenário 5, sem Nicolas. Carlos Viana, 15,9%. Bruno, 13,9%. Mauro Tramonte, 11,7%. Duda, 10,6%. Rogério Correia, 8,8%. Fuad Noman, 5,1%. E os outros aqui abaixo de 4%. Cenário 6, com o Nicolas e vários candidatos. Vejam só, muitos candidatos. O Nicolas aparece liderando com 28,3%. Repito, nem é candidato, aparece com isso aqui. Imagina se fizer campanha, é preocupante. Duda Salabert vem em segundo com 12,3%, menos da metade do que o Nicolas é, e a Duda se apresenta como pré-candidata, sim, nas redes sociais e tudo mais. Carlos Viana, 12%, Mauro Tramonte, 11,3%, então estão aqui todos eles embolados, tecnicamente empatados. Rogério Correia, 7,9%, Fuad Noman, atual prefeito, 5,4%, os outros aqui na casa de 3% para baixo. Bom, rejeição. Newton Cardoso é o que tem a rejeição maior, 25,7%. Em segundo, Duda Salabert com 22,9%. Nicolas Ferreira em terceiro com 22,8%. Praticamente empatados, todos os três aqui dentro da margem de erro. Agora sim, pessoal, o grande vitorioso foi Nicolas, que, repito, pela terceira ou quarta vez, nem pré-candidato já aparece liderando.
Será que, né, se os números forem favoráveis a ele, ele vai continuar não sendo candidato? Eu acho que não vai ser. Eu acho que o executivo ali acaba trazendo algumas dificuldades para todo prefeito, que ele, como deputado federal, está tendo uma vitrine gigante, né? E é muito mais fácil você ficar deputado até da oposição, que você tem que ficar preocupado em botar defeito, em atacar, e às vezes atacando de forma com fake news desonesta, como o Nicolas faz várias vezes. Então, para o Nicolas é muito mais cômodo ser deputado federal do que virar prefeito. Então ele pode apoiar um nome lá, esse nome saindo vitorioso, o Nicolas acaba saindo também vitorioso junto, mostrando força, e enfim, é o que eu acho que tende a acontecer em termos de apoio. Agora, se vai ser eleito ou não, vai depender muito de quem vai ser o candidato mais forte a disputar contra o candidato do bolsonarismo por lá. Se vai ser o Carlos Viana, a Duda Salabert, né, tá aqui em segundo, terceiro ou quarto nas pesquisas, mas não sei qual que é a condição dela, a capacidade dela de crescer para tentar fazer frente ao candidato do bolsonarismo por lá. De todo jeito, a gente tem que aguardar e ver próximas pesquisas e movimentações aí dos bastidores, ver se o prefeito vai tentar uma reeleição, se o Calil de fato não vai disputar um novo mandato, enfim, tudo isso a gente vai ter que observar nos próximos meses. Eu fico por aqui, quem puder espalhe o vídeo, compartilhe, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!